Você sabe que foi chamado por Deus, que Ele te deu dons e que tem um propósito na sua vida. Você está tentando descobrir esse propósito ou já está seguindo esse caminho? Deus pode te testar de 7 jeitos diferentes antes de usá-lo. Quero falar com você sobre como isso acontece, sobre momentos na vida em que você fica se perguntando o que Deus está fazendo. Mas tem momentos que fazem você duvidar e questionar, momentos que são difíceis para você. Quero falar sobre isso porque é importante entender o que está acontecendo. Acredito que, ao ouvir a palavra de Deus agora, esses momentos vão fazer mais sentido para você. Vai acontecer coisas na sua vida onde você vai perceber e dizer: agora eu entendo o que Deus está fazendo. Mas o inimigo vai tentar te distrair. Ele vai fazer de tudo para tirar sua atenção da palavra de Deus. Por isso, preciso que você decida agora lutar contra o que quer fazer errado e dizer não a isso, e sim ao que Deus quer. Você vai descobrir que, ao ouvir a palavra, o inimigo vai tentar te distrair com coisas que parecem mais legais ou divertidas. O que quer fazer errado quer entretenimento e distração, mas o que Deus quer é você lendo as Escrituras e as coisas mais profundas dele. Então, enquanto ouve esta mensagem, lembre-se de que pode ser difícil seguir o que está ouvindo, porque está mudando você para melhor. Como disse, quero falar sobre o processo. O processo é usar corretamente uma série de momentos ou agir da maneira certa, conforme Deus manda esses momentos para você. No livro de Jó, capítulo 23, versículo 10, está escrito: mas ele sabe o caminho que vou seguir. Quando me testar, sairei como o ouro. Quando Deus te testa, ele te purifica. Enquanto você enfrenta dificuldades que podem te fazer duvidar ou querer desistir, lembre-se disso. Deus não desperdiça o processo, nem os momentos difíceis. Assim como o ouro é purificado no fogo, os filhos de Deus são purificados nas provas. No livro de Jeremias, capítulo 20, versículo 12, está escrito: ó Senhor dos exércitos celestiais, tu testes os justos e examinas os pensamentos e segredos mais profundos. Mostra a tua vingança contra eles, pois confiei a ti a minha causa. Agora preste muita atenção neste versículo. Salmo 105, versículo 19. Até que o tempo chegasse para cumprir os seus sonhos, o Senhor testou o caráter de José. Vou ler de novo. Até que o tempo chegasse para cumprir os seus sonhos, o Senhor testou o caráter de José. Vamos ver a vida de José e como Deus o testou de 7 maneiras antes de ele poder realizar as promessas e sonhos que Deus lhe deu. Lembre-se que há uma diferença entre os sonhos que você tem e os sonhos de Deus. Seus sonhos são sobre o que você quer. Os sonhos de Deus são sobre o que Ele quer. Quando falo sobre o chamado de Deus, não quero dizer que você vai receber tudo o que deseja. Quando você segue Jesus, precisa deixar de lado seus próprios desejos. Se você não consegue lembrar a última vez que teve que dizer não para si mesmo, precisa verificar e garantir que está realmente seguindo Jesus, porque seguir Jesus é negar a si mesmo. Mais uma explicação. Não estou dizendo que você precisa passar por todos esses 7 testes para que Deus te use, nem que esses testes aconteçam em uma ordem específica. Então, não pense neles como uma linha do tempo. Veja-os como princípios bíblicos que você pode aplicar na sua vida. Deus pode usar qualquer pessoa que Ele queira. Deus pode fazer o que quiser, mas geralmente Ele prepara a pessoa antes de usá-la mais. Quanto mais preparada a pessoa está, mais Deus a escolhe para usar. Então, todos estão sendo usados por Deus de alguma forma. Se você é um crente cheio do Espírito, é impossível Deus não estar usando sua vida de alguma maneira. Você pode pensar: não vejo como Deus está usando minha vida. Não vejo meus propósitos. Não vejo o efeito que estou tendo. Mas se você é um crente cheio do Espírito, é impossível não causar impacto apenas por existir e ser quem você é em Cristo. Há um impacto acontecendo, e conforme você passa por certos testes, Deus começa a te guiar para a vontade e as promessas dele.
Comente nesta sessão de comentários agora. Quero que você passe nos testes. Diga ao Senhor nos comentários que você quer passar seus testes. Senhor, teste-me e ajude-me a passar por esses testes. Deixe um comentário. Agora vamos para Gênesis capítulo 37 e começar a olhar para a vida de José. Gênesis capítulo 37. Vou começar lendo o versículo 1. Então Jacó assentou-se novamente na terra de Canaã, onde seu pai habitara como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, frequentemente pastoreava as ovelhas de seu pai. Ele trabalhava para seus meio-irmãos e para os filhos das mulheres de seu pai. Mas José contava ao seu pai algumas das coisas más que seus irmãos faziam. Verso 3. Jacó amava José mais do que a qualquer de seus outros filhos, porque ele fora gerado a ele na velhice. Por isso, um dia Jacó fez para José uma túnica bonita. Verso 4. Mas seus irmãos o odiavam, porque seu pai o amava mais do que a todos eles. Eles não conseguiam falar uma palavra gentil com ele. Para fazer uma analogia, preciso esclarecer que não estou dizendo que Deus ama alguns de seus filhos mais do que outros. Deus ama todos igualmente, mas Ele confia em nós de acordo com nossa obediência. Ele nos favorece de acordo com nossa obediência. Favorecer é como Deus responde a uma vida de obediência e humildade, vivendo de maneira justa diante dele para sua glória. Verso 5. Uma noite, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ouça este sonho. Estávamos no campo amarrando feixes de trigo, e de repente, o meu feixe se levantou, e os seus feixes se juntaram ao meu, e se curvaram diante do meu feixe. Imagine isso. Ele já é desprezado pelos irmãos, é odiado. As Escrituras deixam claro o porquê. Ele tem favor porque recebeu uma túnica especial, e esse presente especial mostrava o favor especial que ele tinha. Agora, adicionando o sonho a isso, ele piora a situação ao compartilhar o sonho. Não acho necessariamente errado que ele tenha contado o sonho, mas isso pode ser debatido. Não é o ponto da minha mensagem agora. Verso 8. Seus irmãos responderam: então você acha que será o nosso rei, não é? Não é interessante que, quando você começa a compartilhar o que Deus colocou no seu coração, quando começa a reconhecer quem Deus te chamou para ser, as pessoas começam a te acusar de arrogância e orgulho? Às vezes, isso acontece porque as pessoas estão cheias de arrogância e orgulho, mas nem sempre é o caso. Às vezes, compartilhar o sonho é feito por entusiasmo ou excitação pelo que Deus está fazendo. E você espera que as pessoas celebrem com você, mas elas te odeiam. Você realmente acha que vai reinar sobre nós? E o ódio deles por causa dos sonhos e de como ele falou sobre eles só aumenta. Então, ele provavelmente estava se gabando. Pelo menos é o que eu acho. Verso 9. Logo José teve outro sonho e novamente contou a seus irmãos. Ouvi dizer que tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Desta vez, ele contou o sonho para seu pai e para seus irmãos. Mas seu pai o repreendeu. Que tipo de sonho é esse? Você acha que sua mãe, eu e seus irmãos realmente nos curvaremos diante de você? Enquanto seus irmãos tinham ciúmes de José, seu pai se perguntava o que os sonhos significavam. Pouco depois, os irmãos de José foram pastorear o rebanho do pai em Shechem. Agora, este é o preço do favor na vida dele. Quando Deus começa a te abençoar e favorecer, lembre-se de que Ele nunca faz isso por você mesmo. Quando Deus te presenteia, não é sobre o seu dom. Quando Deus te unge, não é sobre a sua unção. Quando Deus te coloca no ministério, não é sobre o seu ministério, não é sobre a sua história, nem sobre você se tornando importante ou usando o Evangelho para se tornar importante. Não, quando Deus eleva uma pessoa, Ele faz isso para cumprir seu propósito, sua mensagem e expandir seu reino. E ao fazer isso, quando Deus levanta alguém, isso frequentemente atrai inveja, e pessoas que você pensava que comemorariam com você começam a sentir ódio. Elas começam a te ver de maneiras que as fazem se sentir melhor consigo mesmas.
Você tenta se explicar para os outros, mas não funciona. Sabe por quê? Porque elas querem discordar e te odiar. Sabe por quê? Porque é a única maneira de justificarem como se sentem sobre si mesmas. É a única maneira de compensarem a insegurança em suas próprias vidas e corações. A confiança parece arrogância para quem é inseguro. Deixe-me repetir. Confiança parece arrogância para quem é inseguro. Quando alguém confia em quem é em Cristo, alguém que é inseguro vê isso como orgulho e arrogância. E frequentemente, o que percebemos como orgulho nos outros é, na verdade, insegurança dentro de nós mesmos. E é isso que José está enfrentando. Deus lhe dá um sonho. Você vai ser alguém importante, alguém a quem os outros vão se curvar. Não era isso, obviamente. Esses sonhos não eram sobre José se tornar importante, mas sobre a salvação de uma nação inteira, o povo de Deus, porque foi através de José que essa nação foi salva. Mas aqui está a coisa. Quando você começa a ser abençoado por Deus, isso automaticamente atrai inveja. Não há como evitar, vai acontecer. E em vez de atacar os outros, de ficar amargo e ofendido, você tem que reconhecer que isso faz parte. Agora, no livro de Jó, capítulo 7, versículo 18, está escrito: Examina-me todas as manhãs e prova-me a todo momento. Veja o que acontece nos versículos 12 a 14. Logo depois, os irmãos de José foram pastorear o rebanho do pai em Shechem. Quando estiveram fora por um tempo, Jacó disse a José: Seus irmãos estão pastoreando as ovelhas em Shechem. Prepare-se, e eu os enviarei para você, ou enviarei você para eles. José respondeu: Vá e veja como seus irmãos e o rebanho estão. Jacó disse: Então volte e me traga um relatório. Assim Jacó o enviou, e José viajou para Shechem, de sua casa no vale de Hebrom. Agora, este é o teste número 1. Teste número 1, preste atenção. Este é após José ter sido abençoado, após receber o sonho, sabendo que sua vida tinha um propósito especial de Deus. Número 1, é o teste de serviço. Deus não usará ninguém que não tenha um coração de servo. Jesus disse que, se você quer ser grande no reino, deve buscar servir. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Se você quer encontrar sua vida, tem que perdê-la nele. Se você quer receber de Deus, tem que se entregar a Ele. Portanto, servir é o primeiro teste. Veja que ele está sendo enviado em uma missão, mesmo sabendo do chamado de Deus. Ele ainda está disposto a obedecer ao Pai, a servir aos irmãos. E isso era uma forma de servir aos irmãos, trabalhando em nome do Pai para o benefício deles. Então, ele está servindo, obedecendo, se submetendo, mesmo sabendo que tem um grande chamado em sua vida, mesmo sabendo que um dia será importante. Ele ainda está disposto a servir, e muitas pessoas pulam esse ponto. Querem ter o púlpito, querem ter a plataforma sem passar pelo processo. Agradeço a Deus pelas mídias sociais, que permitem que muitas pessoas compartilhem o que Deus está fazendo em suas vidas e até a palavra dele. Mas aqui está uma das desvantagens das mídias sociais, e também uma das vantagens. Positivo, qualquer um pode ter uma plataforma nas mídias sociais. Negativo, qualquer um pode ter uma plataforma nas mídias sociais. Muitos crentes hoje estão ignorando o processo porque têm a plataforma na mão e não permitem que o Senhor os prepare. Eles não servem em nenhum lugar, não estão entregando suas vidas a uma visão, prestação de contas ou liderança espiritual, que é um conceito bíblico. Observe que não disse controle espiritual. Deus nos dá liderança espiritual, não para governar nossas vidas, mas para nos guiar. As Escrituras deixam claro que quem serve no ministério deve ser bem respeitado, conhecido entre os crentes, alguém que provou a si mesmo, conhecido. Há um processo antes da plataforma. Quando comecei no ministério, não comecei pregando. Quando comecei a pregar como evangelista, comecei a pregar. Mas olhe para o primeiro ministério que o Senhor me permitiu servir, e eu era o que você chamaria de operador de projetor de transparências. Steve, fomos à mesma igreja, fomos amigos. Quantos anos tínhamos quando nos conhecemos? Eu tinha 4, 5 anos.
Você acha que tinha 7? Eu tinha 6 ou 7, ele tinha 4 ou 5. Então imagine isso. E fomos à mesma igreja. Agora, Steve, você se lembra do projetor de transparências no edifício Madison? Eu lembro. Eu operava com uma lâmpada pequena. Não sei se alguns de vocês não sabem o que é isso, mas se não sabem, podem pesquisar online. Pesquisem projetor de transparências. Era basicamente uma caixa com uma lâmpada dentro que brilhava para cima, e sobre essa caixa havia uma lente que projetava a imagem no projetor e na tela. Então, eu era o operador do projetor de transparências. Eu tinha essas folhas de papel transparente que eu colocava no projetor, e aquelas eram as palavras das letras das músicas que as pessoas cantavam. Ainda lembro até hoje quando me pediram para fazer isso. Eu estava apenas de pé comendo café da manhã na igreja com meus amigos, e meu pastor de juventude se aproximou de mim e disse: "Preciso de ajuda." Um dos meus amigos foi para a esquerda, outro para a direita. Eles se dispersaram e eu fiquei ali parado. O pastor olhou diretamente para mim e disse: "Preciso que você opere o projetor de transparências." Eu estava tão nervoso, pensei que iria estragar tudo, que iria atrapalhar o serviço, e todos estariam olhando para mim e rindo de mim. Eu disse: "Não sei se posso fazer isso." Mas aceitei porque havia uma necessidade, algo que precisava ser feito, e eu sabia que era para a glória do reino. E vou te dizer, coloquei tudo o que tinha para ser aquele operador de transparências. Certifiquei-me de que todas as músicas estavam organizadas em ordem alfabética. Certifiquei-me de que meu carrinho que transportava o projetor estava limpo, sem poeira. Fui às práticas de adoração para entender quando a equipe mudaria para qual letra. Memorize as sinalizações com as mãos para saber se iriam para a ponte, o refrão ou cantar o verso novamente. E assisti isso muito atentamente. Na verdade, até coloquei caixas de lenços no carrinho para que qualquer pessoa que estivesse chorando perto daquele espaço no altar tivesse acesso a uma caixa de lenços. Levei esse trabalho a sério. Todos os fios perfeitamente enrolados. Eu os limpava, certificava-me de que tudo estava sempre guardado e sentia grande alegria em operar o projetor de transparências. Meu amigo, eu não fui chamado para o ministério no dia em que comecei a pregar. Foi no dia em que comecei a operar o projetor de transparências. Foi o dia em que comecei a seguir meu chamado, o caminho para cumprir o que Deus faria na minha vida. E servi no ministério de som, no ministério de projeção de músicas, no audiovisual. Tudo isso foi o que fiz por anos. E foi realmente nesses momentos que eu encontrava Deus durante a adoração. Foi nesses momentos que aprendi o que é ter integridade, fazer as coisas com excelência, abraçar as mudanças que são boas, fazer tudo de todo o coração para a glória de Deus. Em tudo o que você fizer, faça para a glória de Deus. Você pode se perguntar se está desperdiçando tempo, pode se perguntar sobre aquela pessoa ou aquele indivíduo, ou ver quantos inscritos eles têm, ou quantos espectadores recebem. Estou ficando para trás. Preciso me apressar e entrar nisso. Preciso me apressar e entrar lá, porque alguém da minha idade está se saindo melhor do que eu, ou alguém na minha estação está se saindo melhor do que eu. E é aí que a comparação te prejudica, porque faz você tentar apressar sua corrida quando Deus te chamou para servir. Deus te chamou para ser preparado no serviço, o caráter é desenvolvido. Então, esse é o teste número 1, o teste de serviço. Teste número 2, o teste de ocultação. Muitas vezes Deus te esconde para te proteger. Imagine que Ele está te escondendo. Isso está atrasando você. Você está em perigo quando começa a olhar para outra pessoa e pensa: bem, talvez. Você pode olhar para um líder na fé que te inspirou, ou seu pastor, seu líder, seus pais, e dizer coisas como: bem, quando eles tinham a minha idade, já estavam fazendo isso. Quando tinham a minha idade, já haviam alcançado esse ponto. Quando tinham a minha idade, já haviam escrito esses tantos livros, ou feito essas tantas missões, ou tinham esse programa ou aquilo. Você compara, mas tem que perceber que quando Deus te esconde, é por um propósito. Muitas vezes, esse esconderijo é para te proteger, porque se você crescer muito cedo,
ou se a exposição vier antes do tempo certo, na verdade está atrasando você. Nada vai atrasar você tanto quanto um atalho, porque você acha que está economizando tempo, acha que está alcançando, acha que está compensando o tempo perdido, quando na verdade está apenas adicionando mais dor ao seu coração, porque essa exposição que vem antes do tempo vai atrasar o chamado. Você pode dizer, nada pode atrasar o chamado de Deus na minha vida. Claro, em termos do destino final de Deus para você, mas se você está falando sobre o tempo humano, sim, nossa desobediência, nossa pressa, nossa luta, nossa resistência podem estender o tempo, pelo menos do nosso lado. Agora Deus pode compensar o tempo, mas você ainda terá que passar pelo que precisa passar. E eu agradeço a Deus muitas vezes, agradeço a Deus por não ter tido a exposição que tenho hoje naquela época. Agora, eu queria ter tido naquela época. Senhor, eu quero alcançar muitas pessoas por Ti. Meus motivos estavam no lugar certo. Quero pregar para tantas pessoas quanto possível, quero alcançar mais, quero ver mais almas salvas. Mas Deus me manteve escondido. Você sabe, eu escrevi um blog toda semana por um bom tempo. Não lembro quanto tempo. Escrevi um blog e literalmente não tinha leitores. 0 pessoas liam. Mas eu escrevia o blog mesmo assim. E muitos querem apressar isso. Querem ir direto para onde tem uma plataforma. Querem chegar direto ao lugar de notoriedade. Querem chegar ao resultado final que vem nas suas mentes, que sabem que Deus lhes mostrou. Mas se isso chegar muito cedo, vai te machucar. Se eu tivesse as críticas que tenho agora há 10 anos, isso me teria enlouquecido. A pressão emocional, mental e física que vem do ministério às vezes, vou te dizer, se você não for preparado, pode ser destruído. Como levantar pesos, você tem que começar com pesos menores. Sei que não querem ouvir isso porque às vezes parece até um pouco condescendente, mas essa é a realidade. Você não vai simplesmente para a academia e erre direto para o peso pesado. Tem que trabalhar seu caminho até lá. E se você for direto para o peso pesado, sem saber a forma correta, sem saber como se posicionar e sem conhecer suas limitações, vai acabar se machucando de uma maneira que atrasa o progresso. E frequentemente, atrasamos nosso progresso porque estamos tentando apressar a saída da estação de ocultação. As únicas pessoas que sabiam que José estava lá eram as que estavam tentando mantê-lo escondido. As únicas pessoas que sabiam que ele estava naquela cisterna eram aquelas que o colocaram lá. Você pode pensar que seus inimigos estão vencendo, pode até pensar que o diabo está vencendo porque não há progresso, mas você não sabe o que Deus está fazendo naquela estação. É naquela ocultação que seu caráter é preparado, é naquela ocultação que seus motivos são purificados, e agora você começa a fazer isso porque ama a Deus ou não faz nada. E é por isso que é tão importante ver a ocultação, ver esses momentos. Pense em Davi quando estava pastoreando ovelhas, ele estava escondido. Agora, e se Saul soubesse que havia alguém que podia substituí-lo em algum lugar antes do tempo, provavelmente teria tentado impedir isso, sabotado isso. E Deus o mantém escondido, porque as pessoas que estão com inveja de você tentariam sabotar o que Deus está fazendo na sua vida, e isso às vezes também te atrasa. Agora, estou compartilhando coisas profundas sobre o Espírito aqui. Esses assuntos não são frequentemente discutidos, e muitas pessoas continuam suas jornadas sem saber o que está acontecendo. Elas pensam que Deus está trabalhando contra elas, quando na verdade está trabalhando para elas. Agora, José não sabia que este era, na verdade, o primeiro passo para cumprir seu sonho. O sonho que Deus lhe deu estava sendo cumprido, e o plano já estava em movimento. Não parecia porque ele estava escondido, não sentia porque estava escondido, mas esse primeiro passo, esse esconder de José, foi o primeiro passo para colocar esse plano em movimento. Agora, para sua proteção, ouça isso, para sua proteção, Deus só te exporá de acordo com a pureza dos seus motivos. Veja como podemos ser enganados. Quero passar um pouco mais de tempo nisso. Veja como podemos nos enganar. Veja como o que quer fazer errado pode ser traiçoeiro.
Lembro-me de quando estava orando para ser usado por Deus nos primeiros anos da minha caminhada com Cristo. Digo primeiros anos, mas ainda sou jovem, mas isso não significa que não tive anos anteriores. Eu estava nos meus primeiros anos com o Senhor e lembro de saber isso. Na minha mente, eu sabia que Deus não me promoveria a menos que meus motivos fossem puros, a menos que eu estivesse fazendo isso pelas razões certas. Então, veja o que eu fazia e veja como podemos nos enganar. Veja como o que quer fazer errado pode ser traiçoeiro. Eu orava coisas como: Senhor, não me importo se você me promover algum dia, não me importo se você me usar de uma grande maneira, faça o que quiser. E dizia isso sabendo, no fundo da minha mente, que talvez ele me promovesse, e é assim que podemos ser enganados. Porque quando você coloca algo na cruz, tem que deixá-lo lá. E muitos de nós tentamos sair dessa cruz. Resistimos. O que quer fazer errado deveria ser deixado de lado. Mas estamos resistindo. Ela ainda está viva e entra naquele lugar onde estamos apenas lutando contra o processo e não gostamos daquele lugar. Estou te dizendo, não é um lugar agradável estar, porque você sente que está desperdiçando tanto tempo, mas você não está. Não há tempo desperdiçado com Deus se nesses momentos você seguir todas as suas instruções. Não há momentos. Pense no que Deus disse ao profeta Isaías, em Isaías capítulo 6, versículo 9. Vai e diga ao povo para ouvir, mas eles não vão ouvir. Veja, você não será percebido. Em outras palavras, estou enviando você para ser ineficaz. Isso é o que basicamente Deus disse a Isaías. Vou simplesmente enviá-lo. Você vai falar, mas ninguém vai ouvir. Você vai falar, mas ninguém vai entender. E ele estava bem com isso. O que é isso? É sobre exposição? É sobre popularidade? Bem, você descobrirá porque é nesta estação que Deus te prepara. E a propósito, você verá frequentemente pessoas que parecem de repente crescer. E entenda o que estou dizendo. Não estou dizendo que qualquer pessoa que parece ter crescimento rápido não está qualificada. Às vezes, é isso que Deus faz. Mas você não vê sempre o que está acontecendo por trás das cenas. As pessoas me dizem o tempo todo: cara, estou tão abençoado pelo seu ministério. Acabei de te encontrar há 2 anos. E em suas mentes, acabamos de surgir há 2 anos, quando estamos aqui há mais de, você sabe, mais de 20 anos fazendo o trabalho do Senhor. Não estou chateado com isso porque sei como funciona. E às vezes, parece que alguém teve uma promoção da noite para o dia, quando na verdade tem construído uma base na ocultação por anos e anos. Mas aqui está a realidade. Às vezes, Deus simplesmente permite que alguém seja promovido porque o coração dele nem está certo desde o início. De qualquer forma, ele não os chamou, não os colocou lá. Eles estão fazendo isso pela fama, pela fortuna, estão pregando com motivos errados. Ele não permite que eles sejam preparados, porque, na verdade, isso faz parte do castigo. Então, na verdade, é na bênção que encontramos a ocultação. Vou passar para o teste número 2 agora. Se isso é uma bênção para você, me avise na seção de comentários. Deixe-me saber como você está nessa estação ou se isso está fazendo sentido em termos de ocultação. Então, teste número 1 é serviço. Teste número 2 é ocultação. Teste número 3 veremos aqui mesmo. Versículo 25. Então, assim que se sentavam para comer, olharam para cima e viram uma caravana de camelos à distância vindo em direção a eles. Era um grupo de comerciantes ismaelitas levando uma carga de bálsamo, resina aromática de Gileade para o Egito. Judá disse a seus irmãos: o que ganharemos matando nosso irmão? Teríamos que esconder o crime em vez de machucá-lo. Vamos vendê-lo àqueles comerciantes ismaelitas. Afinal, ele é nosso irmão, nosso próprio sangue. E os irmãos concordaram. Então, quando os ismaelitas, que eram comerciantes midianitas, passaram, os irmãos de José o puxaram da cisterna e o venderam por 20 peças de prata. Os comerciantes o levaram para o Egito. Vou ler o versículo 29 para você ter uma ideia. Algum tempo depois, Rúben voltou para tirar José da cisterna. Quando descobriu que José estava desaparecido, rasgou suas roupas de tristeza.
Ruben estava secretamente planejando resgatá-lo lá de fora. E você sabe que sempre temos pessoas que estarão lá por nós. Mas às vezes, mesmo elas não podem impedir algumas das lutas que vêm no nosso caminho. Este é o teste número 3. Desânimo. Desânimo. Você já ouviu dizer que o óleo é extraído da azeitona quando a azeitona é esmagada e há uma grande pressão que acontece. Mas pense também no fato de que, para obter a azeitona primeiro, ela deve ser sacudida da árvore. Ah, sacudida. Tudo o que é familiar sendo sacudido. Tudo o que você pensava que poderia confiar sendo sacudido. Tudo o que você dependia. Tudo o que conhecia. Tudo o que te trazia conforto e o que você percebia como estabilidade sendo sacudido. E você é removido desses lugares familiares para que Deus possa mostrar que Ele é aquele em quem você deve confiar. Ao longo do caminho, Deus sacudirá as coisas nas quais você confia mais do que Ele. Deus te removerá de situações familiares, se essa familiaridade se tornar sua fonte de paz, porque você precisa aprender a ter sua paz vindo dele, sua confiança baseada nele. Então, primeiro, você é sacudido do familiar. Estou falando com alguém agora mesmo, sei que estou. Primeiro, você é sacudido do familiar, confusão. Não sabe em quem confiar, não sabe quem é real, não sabe o que é real, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. Agora sinto que tudo em minha vida que era familiar, que era estável, que era consistente, se foi. E sinto que todo o meu mundo mudou. Isso é a sacudida. E então vem a pressão, o desânimo, as provas, a dor de coração, a traição. Isso faz parte. Agora lembre-se de que a pressão não produz o óleo. A pressão apenas revela. Nas provas, o que realmente está dentro de você sai. Quando você está sendo pressionado pelas provas e dificuldades da vida, o que está dentro de você é revelado. As provas não criam unções. As provas revelam unções. As provas não te dão caráter por si só, embora possa haver um argumento a favor disso em algumas situações, mas as provas, mais do que tudo, revelam esse caráter. Então, quando somos pressionados, o que há dentro de nós é revelado. Este é o teste do desânimo. Este é o teste número 3. Este é o momento em que as pessoas te traem. Este é o momento em que aqueles que você pensava que estavam com você partem. Já passei por esses momentos e acredite, eles não são divertidos. Momentos onde as pessoas que você pensava que te apoiariam não fazem, onde as pessoas que você pensava que estavam com você se voltam contra você e às vezes você nem sabe por quê. Há um punhado de pastores que eu poderia nomear que, até onde sei, estavam em ótimos termos e não havia problemas. E não estou falando de qualquer pessoa. Estou falando de anos atrás, quando eu tinha 12, 13, 14 anos. Pessoas com quem pensei que estávamos em ótimos termos, de repente descobri que elas não estavam. Elas não conseguem me suportar. Estou tipo, o que aconteceu? Não sei. Pessoas que você pensava que permaneceriam com você, não permanecem. E esse é realmente o ponto doloroso, não é? Porque você pode aceitar traição de pessoas em geral, mas a traição dói mais quando vem da pessoa que você menos esperava. A traição dói mais quando vem daquele que você pensava ser seu confidente, aquele que você pensava, se outros me traíram, sempre terei isso. E eu já passei por esses momentos na vida, e certamente Deus trará amigos ao seu redor, pessoas ao seu redor que não te trairão. Isso acontece. Mas as pessoas começam a falar mal de você. Sabe qual é a pior parte de falar mal de você? Não são nem as pessoas que falam mal, são as pessoas que acreditam nas mentiras, fofocas. Isso é uma coisa. O que mais dói são as pessoas que acreditam nas fofocas simplesmente porque alguém as disse. Não sei quantas vezes vi pastores, professores e ministros sendo atacados, e tudo o que precisa é uma simples afirmação. Essa pessoa é falsa. E você olha para a seção de comentários e vê pessoas dizendo, "Oh meu Deus, eu nunca soube." Bem, obrigado. Vou parar de segui-los pensando que você apenas acreditou que ouviu isso, que disseram isso, e você simplesmente acreditou. Por quê? Você não percebe que ego, orgulho, personalidade e percepção desempenham todos um papel nesses conflitos?
E talvez você tenha lidado com isso. Familiares contra você, amigos contra você, colegas ministros contra você. Sabe qual foi a coisa mais difícil para mim? Os mais maldosos contra mim quando eu estava apenas começando no ministério? Não foram os ateus, não foram os incrédulos. As pessoas que mais lutaram contra mim foram pastores experientes, que estavam com inveja do que Deus estava fazendo na minha vida. Até hoje, as pessoas que mais lutam contra mim são ministros invejosos do Evangelho. Agora você não pode parar por muito tempo, não pode deixar isso se tornar o que você prega ou ensina. Não, apenas deixe isso com o Senhor, mas você vai enfrentar isso. Você vai se salvar. Vai perder alguns amigos incrédulos, é um fato. Você se salvará e vai perder alguns amigos mornos também. Preciso dizer isso de novo. Isso vai libertar alguém. Eu sei disso. Você se salvará, vai perder alguns amigos incrédulos quando começar a seguir o chamado de Deus. Vai perder alguns amigos mornos também. Preciso dizer isso de novo. Isso vai libertar alguém. Você se salvará, vai perder alguns amigos incrédulos quando começar a seguir o chamado de Deus. Vai perder alguns amigos mornos também. Por que você pensa que é especial? E está mostrando seu compromisso para eles, porque eles não estão dispostos a perseguir tudo o que Deus lhes deu. Eles vão te criticar para se sentirem melhor consigo mesmos, como quando alguém está comendo saudável, tem uma dieta adequada e senta em um restaurante e pede frango e vegetais, enquanto todos os outros pedem hambúrgueres e pizza. E o que todos na mesa fazem? O que você faz? Vamos, peça algo. E eles tentam te fazer comer. Aqui, aqui, aqui. Vamos pegar alguns nachos. Vamos pedir algumas asas. Vamos lá, não pare, pare. Você tem que comer. Por quê? Porque eles não se sentem culpados pelo que estão fazendo. E comer saudável é diferente de comer de forma não saudável. Então tentam te fazer comer isso para zoar com eles. E é isso que as pessoas fazem espiritualmente. Não é apenas traição, mas também dor de coração, decepção, coisas que você construiu com o Senhor sendo derrubadas. Aqui está a realidade. Quando as pessoas te atacam, haverá pessoas que acreditarão nesses ataques. Você simplesmente terá que lidar com isso. Quando as pessoas falam mal de você, haverá pessoas que acreditarão nas fofocas, e você simplesmente terá que lidar com isso. Isso faz parte. Não há como controlar isso. Você pode se explicar 1000 vezes diferentes, e a cada vez que se explica, haverá 10 razões a mais para te atacar. Elas atacarão a explicação para a explicação. E não estou falando apenas de colegas ministros, estou falando de família, de amigos, de traição, de desconforto, de desconexão e de isolamento. Estou falando de uma luta financeira, estou falando de não ver resultados por um longo tempo. E aqui está a coisa. A persistência nem começa até você sentir vontade de desistir. Assim dizemos: Senhor, faça o que quiser. Me peça para fazer o que quiser. Vá onde quiser. Torne-me o que quiser. Você diz: Senhor, eu farei. E então vem o desânimo, e não percebemos o quão difícil realmente vai ser. Dificuldade, a emoção, peso, confusão mental, pensamentos bombardeando. E o inimigo, o diabo, vai falar. Os demônios adoram falar. É sobre tudo o que podem fazer para um cristão. Falar, falar, falar. E eles entram na sua cabeça, e então as pessoas te amaldiçoam supostamente, embora as palavras não tenham poder sobre você. Eles falam coisas, e no momento em que você começa a acreditar no poder daquela maldição, agora isso é um bloqueio mental. E tudo o que você vê é percebido através do que você pensa que é uma maldição. E você só tem desânimo, peso, perda de motivação. Isso virá, mas é um teste, é um teste. E ouça-me agora. É apenas um momento, meu amigo. Quero dizer isso de novo porque é para alguém que está ouvindo agora. É apenas um momento. Aquele que começou a obra em você é fiel para completá-la. Ele completará a obra, realizará seu propósito, usará sua vida. Você vai passar por desânimo, vai sentir vontade de desistir. Haverá momentos na vida onde eu nem sentia vontade de subir ao púlpito, nem queria fazê-lo. Quantas vezes disse: Steve, apenas...
Onde você está, sabe, nos momentos difíceis, lembra de alguns desses e diria: por que não posso simplesmente ir trabalhar, tipo, em uma loja de conveniência e ser gerente e ter apenas um emprego das 9 às 5 e ser apenas um cristão que testemunha para meus amigos e familiares? Não, meu amigo, temos trabalho a fazer, temos trabalho a fazer. Há um chamado para cumprir. E o desânimo que você sente agora, meu amigo, ouça-me, está fazendo algo em você que não pode ser substituído. Você não pode substituir. Eu costumava dizer ao Senhor: Senhor, quero cada gota da unção que você tem para a minha vida. Essa foi uma das minhas orações quando eu tinha 12 anos. Eu disse: quero cada gota da unção que você tem para a minha vida. Quero cada última gota. Derrame sobre mim, Senhor, cada última gota. E então eu disse isso a Ele: Senhor, nos momentos em que sinto vontade de desistir, nos momentos em que a angústia mental e emocional é mais do que sinto que posso suportar, nesses momentos, Senhor, lembre-me do que eu pedi. Lembre-me que eu pedi cada última gota. E então os momentos vêm, e o Senhor me diz: você queria cada última gota. Você fala sobre pressão, vê milagres, sente a presença na sua vida, mas há pressão, há um preço a pagar. Veja, a salvação é gratuita, mas o chamado de Deus para o ministério vai custar tudo a você. A salvação é gratuita, mas o chamado de Deus para o ministério vai custar tudo a você, tudo, a glória que repousa sobre você. Vou te dar segredos do reino agora. A glória que repousa sobre você vem de acordo com sua fragilidade. Teste número 4. Agora vamos olhar para o teste número 4. Vou passar por eles um pouco mais rapidamente do que passei pelos primeiros testes. Teste número 1 é o teste de serviço. Teste número 2 é o teste de ocultação. Teste número 3 é o teste de desânimo. Teste número 4, fé. Vamos para Gênesis, capítulo 39. Vamos pular o capítulo 38, que é sobre Judá e Tamar. Há uma explicação completa sobre por que isso está lá, mas isso é para outra hora. Gênesis 39, versículos 9 a 13. Quando José foi levado para o Egito pelos comerciantes israelitas, ele foi comprado por Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda de Faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com José. Então ele prosperou em tudo o que fazia enquanto servia na casa de seu senhor egípcio. Potifar notou isso e percebeu que o Senhor estava com José, dando-lhe sucesso em tudo o que fazia. Agora José se torna o servo de Potifar. De repente, há um pouco de impulso aqui. Ele começa a ver bênçãos, há o sonho que parece estar se cumprindo. Este é o teste da fidelidade, mesmo sendo um servo, mesmo estando sob o comando de outro homem, mesmo não estando onde necessariamente quer estar, ele ainda é fiel, está servindo. Então, mesmo no meio de tudo o que há para fazer, mesmo no meio de todo o trabalho que precisa ser feito, mesmo no meio da ocultação, mesmo no meio do desânimo, há fidelidade. Ele é consistente em sua atitude e em seu espírito, é consistente no que está fazendo para o Senhor. Mesmo não estando onde queria estar, ele era consistente na sua caminhada com Cristo ou com o Senhor, olhando para o futuro. Ouça isso. A fidelidade não é apenas atividade ao longo do tempo, é excelência ao longo do tempo. A fidelidade não se trata de quanto tempo você faz algo, mas de quanto tempo você faz algo com a atitude certa. Você vê, muitos crentes apenas giram suas rodas, e isso aqui pode ser o porquê. E não estou tentando ser presunçoso, mas preciso que você pelo menos considere essa possibilidade. Talvez seja por isso que você não viu frutos, porque mesmo passando pelas formas, sua atitude não está certa. Mesmo passando pelas formas, seus motivos não estão no lugar correto. Mesmo passando pelas formas, você não está realmente fazendo o melhor trabalho. Não está realmente dando tudo de si para onde está. E você está fazendo isso consistentemente. Você pode ver, dizer coisas como: estou fazendo isso há 5 anos, estou fazendo isso há 10 anos, estou fazendo isso há 20 anos, por que não estou vendo resultados? Por que não estou vendo crescimento? Estou frustrado com onde estou. Mas você não saiu da frustração para ver resultados,
porque não aprendeu a chave da fidelidade. E novamente, a fidelidade não é apenas fazer algo de novo em novo e novo. Isso é consistência. E a consistência é boa. Mas a fidelidade é mais do que apenas consistência. A fidelidade é consistência com o Espírito certo. A fidelidade é consistência com o Espírito certo. Deus exige isso, Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desistirmos. Isso é uma promessa. E você pode estar se perguntando, como isso vai acontecer? Não vejo funcionando, não vejo acontecendo. Eu perguntei ao meu pai uma vez, porque estava tão desanimado, especificamente na área das minhas finanças. Agora, não é tudo sobre dinheiro, mas o dinheiro desempenha um grande papel, especialmente quando você está tentando fazer coisas em grande escala. E lembro-me de que não tinha dinheiro para pagar minha conta de celular, não tinha dinheiro para pagar meu aluguel, mal tinha dinheiro para comer. Fui ao meu pai e disse, Pai, sei que Deus me chamou para o ministério, mas está em um ponto onde está exigindo praticamente todo o meu tempo. Ou tenho que parar isso, ou conseguir um emprego de meio período em algum lugar. Então, comecei a fazer trabalhos paralelos diferentes empregos esporádicos. E a propósito, deixe-me sair desse assunto. Isso vai ser uma história diferente, mas preciso dizer isso, e isso vai ser para alguém que está ouvindo. Alguns de vocês podem estar se perguntando como fazer a transição para o ministério em tempo integral. Pode haver alguém assistindo, fazendo a transição para o ministério em tempo integral, conforme é exigido. Não faça aquela coisa onde você diz, bem, Deus me chamou para não trabalhar. Isso não é bíblico. A Bíblia é muito clara. Você não para de trabalhar, você não para de comer, você trabalha, você consegue um emprego, você trabalha nesse emprego e o ministério começa a exigir mais. Você gradualmente passa de tempo integral para meio período, para freelancer e então para o ministério em tempo integral. Mas há um processo gradual. Agora pode haver um ponto em que você precise dar um salto de fé e dizer, ok, eu tenho que me entregar completamente, caso contrário, isso não vai crescer. Claro, isso é uma história diferente e você tem que obedecer à liderança do Espírito Santo. Mas a ideia de que eu não vou trabalhar, vou simplesmente ficar esperando até que Deus me abençoe, não, isso não é bíblico. E na verdade você pode usar os recursos que obtém desse emprego para ajudar o ministério a crescer mais rápido. Mas isso é outro assunto. Então, nesse ponto, o ministério já havia chegado a um lugar onde exigia meu tempo integral. Não havia como funcionar sem minha atenção em tempo integral. E serei honesto, é isso que perguntei ao meu pai. Eu disse, Pai, em que ponto eu paro? Em que ponto passo de ter fé para estar delirando? Em que ponto realmente tenho que dizer, ok, sabe de uma coisa, tenho que ser realista e mudar as coisas aqui. E eu estive lá, conheço esse sentimento, aquele sentimento de frustração, como se estivesse batendo contra uma parede de tijolos que simplesmente não se move. Eu não consigo passar de certo ponto. Vou te dizer o que um homem maravilhoso de Deus me disse. Gradualmente, então de repente, você apenas continua trabalhando, você apenas permanece fiel, você permanece fiel. E isso significa ser consistente, mas ser consistente com a atitude certa, não reclamando. Estou fazendo isso há 10 anos, onde está Deus? Não, você não aprendeu a lição se está pensando assim. Mas consistência com a atitude certa, e você verá, Deus fará, Deus fará. Então, número 1, teste de serviço. 2, ocultação. 3, desânimo. 4, fidelidade. 5, bênçãos. Agora deixe-me parafrasear Gênesis 39, versículos 5 a 20. Tudo estava indo bem para José na casa de Potifar, até que a esposa de Potifar se encantou por José. Ela olhava para ele e o desejava. Ela fazia avanços, tentava convencer José a dormir com ela e basicamente dizia, nós não contaremos a Potifar, não contaremos ao meu marido, será nosso segredo. Mas José manteve sua integridade. Ele disse, não vou ceder, vou permanecer fiel, vou ser consistente, vou fazer a coisa certa.
Então, eventualmente, ela ficou chateada e tentou avançar sobre José. Ele fugiu dela, e ela arrancou sua túnica e foi até Potifar dizendo: "Veja, ele tentou me estuprar, e aqui está a prova." Agora, o que eu penso, e isso é uma suposição, acho que Potifar acreditou em José porque, se não, teria mandado matá-lo. Seu escravo tenta fazer isso com sua esposa, ele teria mandado matá-lo. Então acredito que Potifar acreditou em José e o enviou para a prisão, em vez de punir sua esposa, para manter as aparências e garantir que parecia que ele realmente fez algo sobre isso. Ele envia José para a prisão, e este é o teste número 5, o teste das bênçãos. Vou te desafiar agora. Este é o teste das bênçãos. Na casa de Potifar, se eu fosse José, teria olhado ao redor e dito: "Isso é, este é o cumprimento do sonho. Tenho status, tenho riqueza, tenho influência, tenho abundância. As pessoas respondem a mim." Potifar o colocou no comando, as pessoas respondem a ele, as pessoas de certa forma se curvam a ele. Então, isso certamente deve ser o cumprimento do sonho. E esta é realmente a parte complicada das bênçãos, porque Deus te abençoa apenas para ver como você age quando Ele te abençoa. Isso é o que muitas pessoas não sabem sobre o Senhor. E assim, quando Ele te abençoa, começa a revelar quais eram seus motivos. Porque, quando Ele te abençoa, se você começa a relaxar no seu caráter, se você começa a relaxar na sua fidelidade, começa a relaxar em todos os outros testes, isso mostra por que você fez tudo isso desde o início. Muitas pessoas na situação de José teriam dito: "Isso é, este é o cumprimento do sonho, eu consegui, está nas bênçãos, servo do Senhor." Este é um aviso muito importante. É nas estações de bênçãos e abundância que o pecado bate à porta, porque é nas estações de bênçãos e abundância que você ganha mãos ociosas. Há menos para fazer nessas estações, é uma estação de descanso, é uma estação de colher os frutos do seu trabalho, é uma estação de estabilidade. E assim, oportunidades começam a se apresentar. Você dá a alguém status, riqueza e influência, e assim por diante, e oportunidades se apresentarão para eles. É na estação de bênçãos que somos testados novamente, e aqui José não cede. Ele escolhe manter sua integridade mesmo nessa estação de abundância. Ele escolhe não se contentar apenas com as bênçãos. Deus lhe dará algo às vezes, apenas para ver como você reage quando Ele tira isso. Preciso dizer isso de novo para alguém. Às vezes, Deus te dará algo apenas para ver como você reage quando Ele tira isso. Lembro-me de quando Deus me deu um conjunto bonito de equipamentos de câmera que usávamos para realmente fazer transmissões de televisão, e então Ele me disse para vendê-los e dar tudo de volta. Eu não gostei nem um pouco disso. Estava tentando resistir. O Senhor disse: "Venda seu equipamento de câmera." Eu disse: "Não quero, isso não pode ser você, deve ser o inimigo." E eu estava lutando isso, porque me tornei tão dependente disso, que não percebia que Deus tinha muito mais para mim do que apenas 2 ou 3 câmeras com as quais poderíamos filmar. Não percebia que Deus tinha uma equipe para mim, um estúdio para mim, um ministério mundial, milhões de pessoas ouvindo o Evangelho através do ministério, todas essas coisas maravilhosas que vêm para a glória dele, e somente para a sua glória, e não para a minha. Mas não percebia que isso estava do outro lado da obediência. Tudo o que sabia era que Deus me disse: "Desista do seu equipamento de câmera." Isso é como dizer a um pastor para desistir do prédio da igreja, pelo menos para um evangelista que faz mídia. Então eu disse: "Ok, Senhor, confio em você", e vendi. E então o Senhor começou a trazer ainda mais crescimento. Mas Deus te testa com bênçãos, porque é nas bênçãos que você começa a relaxar. É nas bênçãos que sua integridade pode sofrer algum comprometimento, porque agora sua guarda está baixa. Número 5. O teste das bênçãos. Agora José faz o que é certo e é enviado para a prisão por isso. Deixe-me fazer uma pergunta. O que você faz quando fazer a coisa certa parece te colocar no lugar errado? Veja, às vezes Deus diz: "Então você sabe", e você fica pensando: "Bem, eu não recebi um milagre." E Ele diz:
Tudo bem, eu não estava lhe dizendo para esperar um milagre, eu estava lhe dizendo para agir. Ou você vai e dá sua vida a determinado ministério, ou dá sua vida a determinada tarefa que o Senhor te deu. Talvez Deus te chame para pastorear uma igreja. Você vai pastorear a igreja. Você está dizendo, Senhor, ela não cresceu. Você está dizendo, tudo bem, estou apenas seguindo o que você me pediu para fazer nesta estação. E às vezes, fazer a coisa certa parecerá te colocar no lugar errado. Fale contra o mal, ensine corretamente, faça conforme o Senhor te guia, e isso não te colocará no lugar certo. Houve momentos em que o Senhor me disse para fazer algo. Eu fiz e fiquei esperando, dizendo, ok, Senhor, onde está a bênção para isso? E ele disse, estou apenas lhe dizendo para fazer isso. Porque eu disse, ok, meus motivos estão no lugar certo. Mas às vezes, quando você obedece a Deus, isso muda seus planos. Às vezes, quando você obedece a Deus, parece piorar a situação, não é? Estou falando com alguém que eu conheço. Às vezes, quando você obedece a Deus, parece piorar a situação. Deixe-me saber na seção de comentários se isso já aconteceu com você, onde você faz algo e diz, o Senhor me disse para fazer isso. Você faz e tudo parece desmoronar. Esse é o teste das bênçãos. Você estava disposto a abrir mão do conforto, estava disposto a abrir mão da certeza, estava disposto a abrir mão do que você pensava ser o cumprimento da promessa para obedecer a Deus? Agora, veja isso e você passa para o próximo teste. Novamente, eles não estão necessariamente em ordem cronológica, mas é importante reconhecer que esses testes às vezes acontecem. Em Gênesis capítulo 40, lemos sobre como José está na prisão e é abordado por um copeiro e um padeiro que também serviam a Faraó. Ambos tinham sonhos e José os interpreta para eles. O padeiro será morto e o copeiro será restaurado após 3 dias ao seu cargo. Então, o copeiro e o padeiro, eles caíram em desgraça com Faraó e ambos estão na prisão com José. Mas aqui está o ponto que quero fazer. Quando José interpretou o sonho do copeiro, vamos ler Gênesis capítulo 40, versículo 14. Dentro de 3 dias, Faraó o levantará e o restaurará ao seu posto de chefe do copeiro. Agora, aqui está José interpretando o sonho do copeiro. Veja isso agora e, por favor, lembre-se de mim. José está como? Ei, me ajude aqui. Quando você for restaurado, lembre-se de mim e peça a Faraó para me deixar deste lugar. Agora, em Gênesis, capítulo 41, versículo 1, descobrimos mais tarde que 2 anos se passaram antes que o copeiro finalmente se lembrasse. Oh, meu Deus, eu esqueci de José. Veja isso. José foi preso antes do copeiro ser preso, então ele estava servindo uma sentença muito mais longa do que o copeiro. Mas Deus usou José para ajudar o copeiro e interpretar esse sonho para saber que ele seria restaurado ao seu posto. Estou indo para algum lugar com isso, então certifique-se de estar prestando atenção. O copeiro vem, e se eu fosse José, teria dito ao Senhor, Senhor, estou na prisão há mais tempo. Por que restaurou o copeiro antes de me restaurar, Senhor? Estou esperando aqui, tenho obedecido a você, tenho servido a você, tenho sido fiel. Como é que o copeiro chega aqui e de repente é promovido antes de mim? Acho que alguns de vocês podem saber para onde estou indo com isso. Este é o número 6, o teste da inveja. Este é especialmente, e eu sei que vou chatear algumas pessoas, mas deixe-me apenas dizer isso, especialmente na era das mídias sociais. Vou dizer isso, há muitos que estão operando em competição e inveja. Eu vi isso acontecer alguns anos atrás. Vi um ministério ser destruído por outros que estavam reivindicando fazê-lo em nome de Deus e do Espírito Santo. O Espírito Santo me disse, não, isso é inveja. Agora, a pessoa contra quem eles vieram disse algumas coisas tolas e fez algumas coisas tolas, mas eles se arrependeram disso, esclareceram isso e assim por diante. Mas vi isso acontecer anos atrás, e não tente adivinhar quem é. Isso acontece o tempo todo no mundo da igreja. Então nem se preocupe, não vou dar nomes, e já faz tempo suficiente desde então para que acho que ninguém sequer lembre disso. E vi essas pessoas destruindo outro ministério,
e eles estão reivindicando. Oh, estou triste com isso, mas tenho que fazer isso, não quero, mas... Eu preciso dizer isso, e estou vendo isso, e o Espírito Santo me disse duas coisas. Sim, essa pessoa estava errada pelo que disse e fez, mas também podem haver duas coisas verdadeiras ao mesmo tempo. Mas esses outros aproveitaram a oportunidade por causa da inveja que havia em seus corações. Estou indo fundo aqui, e novamente, sei que alguns podem não gostar disso, mas essa é a realidade da igreja às vezes. Provavelmente você já viu isso na sua igreja local. Fofoca, competição, luta por status, e o Espírito Santo me disse, duas coisas podem ser verdade. Sim, essa pessoa estava errada, mas os ataques também vieram de um lugar de inveja. Por quê? Porque essa pessoa estava ganhando o que todos eles queriam. Vi isso e orei por todos os envolvidos. Deixe-me fazer uma pergunta. Ouça-me, por favor. É fácil celebrar os outros quando eles são abençoados com algo que não tem nada a ver com você. É fácil celebrar os outros quando são abençoados com algo que realmente não te afeta, que não faz parte do seu mundo, que realmente não te interessaria por si só. Aqui está a minha pergunta. Como você responde quando alguém é abençoado com o que você tem orado? Como você responde quando alguém é abençoado com o que você tem orado? Você fica com raiva? Fica chateado? Você secretamente espera que falhem? Você secretamente espera em seu coração que tudo desmorone para eles? Sabe por quê? Isso é insegurança. Se você pensa que Deus não pode abençoá-lo e alguém mais ao mesmo tempo, você está enganado. Você precisa reconhecer que inveja, arrepender-se dessa inveja e perceber que sua segurança vem da sua identidade em Cristo e nada mais. Porque se você encontrar sua segurança em qualquer outra coisa além de Cristo, isso deixa espaço para a inveja, e você não pode celebrar os outros. E assim, reconhecemos que Deus não precisa tirar de alguém para me abençoar, e ao abençoar alguém, Ele não precisa tirar de mim. Deus pode abençoar várias pessoas ao mesmo tempo. Mas como você responde quando alguém recebe o que você tem orado? E vamos adicionar a isso. Como você responde quando alguém recebe o que você tem orado, e eles não têm orado por isso tanto quanto você? Você tem orado anos e anos, e então alguém apenas consegue. Lembro-me dessa história. Um pastor me contou que ele estava orando pelo dom da profecia. Ele estava orando, Deus, por favor, quero o dom da profecia. Ele estava pedindo ao Espírito Santo por esse dom, e havia estado pedindo, acho que por cerca de 6 a 9 meses ou algo assim, e isso se tornou um ponto de frustração em sua vida. Ele quase estava ficando amargo com Deus por isso. E entra essa pessoa que era um hippie que foi salvo, ele está no altar, e essa pessoa que acabou de ser salva se levanta no altar e começa a orar em línguas. E assim que esse novo convertido abre a boca para profetizar, esse amigo pastor meu diz, Deus, você melhor não. E instantaneamente ele percebeu, oh meu Deus, o que está errado comigo? Achei um pouco engraçado, mas sabe, ultimamente, isso é algo com que precisamos lidar. Ele está vendo isso e perguntando, Senhor, o que você está fazendo? Isso é inveja. Observe isso na sua própria vida, porque a inveja afetará a maneira como você ministra. A inveja afetará a maneira como você opera. Você operará com raiva e frustração, e isso vai desperdiçar seu crescimento. É uma escravidão, é uma prisão que a inveja cria. Não há alegria na sua vida. Você não pode ser grato pelo que Deus está fazendo na sua vida, porque está tão focado nos outros, e nisso realmente sufoca. É competição, é ego. Você tem que deixar de lado esse ego, deixá-lo de lado. Estive nos bastidores com pregadores, pastores, ministros e personalidades de televisão. E muitas vezes há muito ego lá, e tenho que cuidar do meu coração porque o ego dos outros vai agitar o ego em você. Isso acontece, isso te agita. Então, sempre que sinto os sinais de inveja no meu coração, muitas vezes oro por essas pessoas. Eu as abençoo. Isso não significa que abençoo todos. Estou com inveja de todos. Mas você tem que deixar de lado o que quer fazer errado. Finalmente, o teste número 7 veio quando José finalmente teve seu momento diante de Faraó. Agora, Faraó tem esse sonho
e está dando agora a oportunidade de interpretar esse sonho para Faraó. Se você interpretar mal um sonho ou der conselhos ruins a Faraó, ele provavelmente te mandará matar. Pense no padeiro que perdeu o favor. Estou pensando, o que o padeiro poderia ter feito para ser jogado na prisão? Bem, ele não tem muita interação com Faraó, além de provavelmente ter assado algo que Faraó não gostou. E isso foi suficiente para Faraó se desagradar. Estou exilando você e vou mandá-lo executar. Estou pensando, ok, isso é bastante severo. E agora José está diante de Faraó, e Faraó quer que ele interprete um sonho que exige fé. E esse é o teste final, o teste da fé. Resumo dos testes: 1. Serviço. 2. Ocultação. 3. Desânimo. 4. Fidelidade. 5. Bênçãos. 6. Inveja. 7. Fé. Você já se sentiu frustrado com onde está indo ou como não há progresso? Uma das maneiras mais rápidas de sair desse impasse é simplesmente dar um passo de fé, fazer o que Deus disse para fazer. E vamos deixar por aí por enquanto. Oração final. Pai, eu oro para que você receba esta oração. Ajude seu povo a passar por seus testes. Espírito Santo, lembre-os quando enfrentarem essas provações e testes em suas vidas. Lembre-os de que é apenas um teste. Molde seu caráter. Forme-os à imagem de Cristo. Oro para que possam ser mais como Jesus a cada momento. Espírito Santo, agradecemos pelo privilégio de servir e pedimos que você nos dê força e discernimento. Ajude-nos a passar por nossos testes em nome poderoso de Jesus. Queremos que você diga isso porque acreditamos. Diga, amém. Bem, se você gostou disso e acha que outras pessoas precisam ouvir, certifique-se de deixar um like agora e não se esqueça de se inscrever no meu canal para receber mais ensinamentos sobre o Espírito Santo, oração e guerra espiritual. E clique no sino de notificações quando se inscrever.